Liderar é uma habilidade e, através dela, consegue-se influenciar os outros de forma a alcançar-se o objetivo. Um líder consegue guiar um grupo de pessoas, transformando-as numa equipa, motivando-as ao ponto de estas trabalharem em conjunto, com entusiasmo e de uma forma voluntária, com vista ao sucesso, à realização das metas estabelecidas e aos resultados desejados. Ser líder é muito mais do que ser apenas chefe. De uma forma geral, podemos dizer que um chefe, por exemplo, numa empresa, é alguém a quem foi dado a responsabilidade de se encarregar de certas atividades ou tarefas e, como consequência disso, comanda um grupo de pessoas, tendo autoridade suficiente para mandar e impor audiência. Num líder, essa posição não tem de ser necessariamente formal. Um líder pode dirigir, coordenar e orientar de uma forma informal e, mesmo assim, as pessoas seguem as suas indicações e ordens. Ser líder não é, portanto, uma função exclusiva de alguém que ocupa um cargo superior. Mas liderar não é uma tarefa simples e exige um conjunto de características e competências como humildade, respeito pelos outros, muita paciência, disciplina, dedicação e compromisso. E de que maneira é que um líder influencia as outras pessoas? Há imensas teorias explicativas, mas vamos centrar-nos na dos estilos de liderança porque, ao contrário das outras, refere o que o líder faz, o seu comportamento. Kurt Lewin, o mentor desta teoria, destacou 3 estilos de liderança. O autocrático, quando é um líder que tem tendência a tomar decisões sem consultar a equipa, determina as tarefas que cada um deve concretizar e também a forma como devem ser executadas. O democrático, em que o líder prefere compartilhar com os outros membros da equipa a sua responsabilidade de liderar e para isso envolve-os nas decisões e discussões sobre os trabalhos e a divisão de tarefas. E o laissez-faire, também chamado de liberal. Aqui o líder tem menos envolvimento na tomada de decisão e normalmente só interfere quando é solicitado. É a equipa em si que identifica os problemas, os analisa, os discute e encontra as soluções. Não há nenhum tipo de liderança melhor do que outro. Todos têm as suas vantagens e desvantagens. Numa liderança autocrática, as decisões tendem a ser tomadas mais rapidamente e a produtividade é elevada, mas as pessoas envolvidas quase nunca sentem satisfação com as tarefas e desmotivam mais rapidamente. É um tipo de liderança que pode resultar numa linha de produção, por exemplo. Uma liderança democrática também apresenta uma boa produtividade, bem como maior satisfação e envolvimento nas tarefas e maior criatividade. Mas em algumas situações o papel do líder pode não ser devidamente reconhecido e a tomada de decisão é mais demorada. E uma liderança liberal resulta quase sempre num desempenho de alto nível. Os trabalhadores são muito mais independentes, estabelecem os seus objetivos e tarefas e, como tal, tendem a apresentar uma maior responsabilização, envolvimento e motivação. Contudo, acontecem muitas vezes problemas de comunicação, as informações não circulam pelos diversos membros da equipa, o que pode resultar num desalinhamento e descoordenação entre eles. E também recebem pouco feedback do seu desempenho. Este tipo de liderança é bastante visível nas empresas, por exemplo, de design e de desenvolvimento de software. Não existe consenso sobre a escolha de um tipo de liderança, mas por vezes é até melhor nem escolher. O que acontece em muitas situações é que um líder pode utilizar vários tipos de liderança e não apenas um. Vai depender de aspectos como os membros da equipa e as suas necessidades e também as circunstâncias do momento e o tipo de tarefas. O grande desafio de liderar consiste em escolher corretamente o estilo de liderança para as diversas situações.